podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Cara, mas eu acho que você tem que ver isso com calma, porque, por exemplo... Não, eu quero um roteador de energia logo, bicho. Com calma, o Riga gritando. Desde 2015. O Riga já tá no 6G da energia. Sei lá, qual foi a primeira vez que eu escrevi uma notícia sobre isso, sabe? Faz tanto tempo. Cara, 2023, sabe? Não me pede pra ficar calmo, já faz 10 anos que eu tô falando disso. Cara, não dá. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou Josué de Oliveira. Já pensou se você nunca mais precisasse plugar o seu celular e nenhum outro dispositivo na tomada? Tecnologia para isso já existe e ela está em uso em alguns ambientes específicos. Porém, parece ainda ser uma coisa longe de ser implementada nos dispositivos que a gente usa diariamente. No episódio de hoje, a gente conversa sobre o status da tecnologia de carregamento sem fio, mas sem fio de verdade, e tenta entender por que é que ela ainda não vingou. Não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 18 minutos e 10 segundos. Primeira mensagem do Marco Vinícius, ele mandou pra caixa postal do Tecnocast no Telegram o seguinte: quanto a Netflix e assinaturas, ótimos pontos que vocês trouxeram, pessoal. Eu queria mesmo essa visão de usuário e empresa. Sobre o assinante Boomerang, eu simplesmente desisti da Netflix por ter muito conteúdo que eu gosto em outros streamings. Então acaba que o catálogo não me agrada. Mas o medo é real de ter que voltar pros piratas. Sabe que outro dia apareceu na minha timeline uma matéria que eu ia até compartilhar com o José pra gente dar uma olhada depois pra ver se valia Tecnocast, que é, nos Estados Unidos, o custo pra você assinar os 4 serviços de streamings ali já estava equivalendo ao preço que a gente pagava para assinar a TV a cabo. E me lembra dos Tecnocasts lá de 2016, quando a gente falava dos bundles, que o Netflix, por natureza, é um bundle de conteúdos, e sobre como a TV usava isso de bundle, né? Então você não assinaria um canal de basquete separado, mas você acaba assinando porque ele vem num pacote. E a pessoa fala, porra, mas eu não quero isso, então tira e cobra mais barato. E na verdade ficaria mais caro se tirasse. É a escolha entre você pagar 30 e incluir 3 canais, ou você pagar 20 em cada canal. Né? Então você prefere pagar 30 e ter 3 canais, obviamente. Então o Netflix na prática já é isso por si só, assim como todos os outros serviços de streaming, e a gente ia falando, cara, e aí? E o bundle de bundles, né? Porque vai chegar um momento que assinar tudo isso não dá também, é muito serviço, né? E chegou esse momento já nos Estados Unidos, você assina 3, 4 serviços e já tá pagando mais caro do que você pagava na TV a cabo. E acho que começa esse comportamento da assinatura Boomerang para mais gente, né? Eu não tenho essa paciência, mas o Riga já faz, né, Riga? Eu devo ficar jogando dinheiro fora com coisa que eu não tô vendo. Então, e como ultimamente tá muito difícil de ver, deixa, cancela, sabe? Não tem problema, tá todo mundo comentando sobre uma série, tudo bem, pode comentar. E acaba que muitos dos serviços eu não mantenho. Principalmente esses serviços que são só de conteúdo. Então, Netflix, eu acho que é mais fácil, assim, de deixar cancelado. Diferente de serviços que estão em bundles. Então, Prime Video sempre tá aqui porque eu pago no anual. Eu não assino por causa do Prime Video. Eu assino por causa do Amazon Prime. E o Prime Video tá lá e tal. De vez em quando eu assisto alguma coisa ali. Apple TV Plus, mesma coisa. Eu tenho o Apple One. E aí tem espaço a mais no iCloud. Tem Apple Music, que é um serviço que eu uso agora. E tem o Apple TV Plus. Então, nesses casos em que não faz muita diferença, eu já tô assinando de qualquer forma, então deixa lá. Agora, quando é um serviço exclusivo de conteúdo e não tá em nenhum bundle, aí fica muito difícil. Eu acho que esse pode ser um problema, assim, desses serviços que, tipo Disney Plus. Se bem que Disney Plus tem combo no Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem investido bastante nisso. Ou desconto na HBO Max, se você assinar o Mercado Livre
né? Você consegue pegar mais barato. Mas, cara, é que pra mim, no final das contas, eu assino pros outros também. Então, beleza, eu não tenho tempo de ver as coisas. E quando eu tenho tempo também, eu fico irritado porque eu sento e eu não sei nem o que ver. Eu fico... Sabe, eu, tipo assim, eu vou lá, faço minha janta, por exemplo. Aí eu venho com o prato, assim, sento na frente da TV. E aí, às vezes eu percebo que eu tô 15 minutos, 10 minutos com o prato na mão, procurando, tipo... Tá, o que eu quero ver? Não tem nada que me chama atenção, né? O prato já esfriou, vou lá no micro-ondas esquentar de novo, né? Então fica essa coisa too much, às vezes é até pior, né? E, enfim, sei lá, não sei como resolver isso, porque eu acho que não só a quantidade de serviços, mas eu não sei, eu tenho essa sensação de que, justamente pelo fato de ter mais players no streaming e tal, tem muito conteúdo saindo que não sairia antes, saca? Tipo, porque precisa produzir, porque precisa ganhar assinante, e aí muita receita de bolo sendo repetida, a fórmula dos algoritmos de tentar identificar padrões, o que as pessoas gostam. Às vezes eu vejo muito de Twitter, as trends de Twitter, esses assuntos que estão em alta nas mídias sociais, saca? Virando série, virando filme, eu falo, nossa, pelo amor de Deus, eu tô vindo aqui pra escapar da realidade, né? Não pra entrar de novo na internet. Então, sei lá, eu acho que compartilho dessa opinião, né, de estar insatisfeito de forma geral. A gente paga muita coisa pra de vez em quando ter algum conteúdo bem legal, mas ele acaba e aí a gente tem que continuar assistindo essa repetição por um bom tempo. Voltamos para o problema da TV por assinatura, em que você paga 300 canais, você só assiste realmente 3, mas é muito difícil ou impossível assinar só 3, né? Então, você acaba pagando muito mais e acaba não aproveitando tudo, mas é o que tem para hoje e vai ser difícil alguém resolver isso, porque, no final das contas, todo mundo quer sua fatia integral ali, né? Então, o tal do bundle de bundles, por mais que a gente tenha algumas ações pontuais, parece difícil de se popularizar. Mas você não acha que no final das contas a TV a cabo ela tinha uma vantagem no consumo de conteúdo que é justamente isso que tem pra agora? Você sabe que eu tenho essa impressão com a Apple TV Plus, porque o acervo da Apple TV Plus é muito pequeno em relação aos outros serviços de streaming, né? Enfim, só tem conteúdo original da Apple, né? Então não tem todos os outros coisas que a Netflix consegue fazer e tal. Então não tem, por exemplo, filmes ou séries licenciados que teriam numa Netflix ou no Prime Video para aumentar o catálogo. E aí acaba que tem tão pouca opção que, sei lá, eu abro... E às vezes é uma série que eu já tô acompanhando, ou, sei lá, eu dou play em alguma e eu gosto porque todas são ok, sabe? Talvez não tenha nenhuma série muito incrível, dá pra passar o tempo. E aí esse caso de, putz, quero jantar, quero assistir alguma coisa. Sei lá, dou play ali em alguma coisa e fatalmente vai ser bom. Então, mas além do fator da escolha, de ter pouca ou muita escolha, tô falando assim de coisas que a gente assistiria se tivesse na TV, mas a gente não vai dar play se tiver no streaming. Tipo, sei lá, liguei a TV aqui agora e, cara, tá começando o Jurassic Park 1. Mano, certeza que eu vou colocar, eu vou falar assim, só 10 minutinhos eu vou acabar vendo o filme inteiro. Sabe? Sim. Porque é um clássico e tal. Eu não vou ligar o streaming e colocar Jurassic Park, saca? Tipo, olha a quantidade de coisa que tem pra eu assistir. Então, no final, às vezes, a dinâmica é diferente, entende? E eu sairia feliz de ter assistido Jurassic Park na TV. Tipo, sentei pra jantar, Jurassic Park, clássico, né? Eu sairia feliz, tipo, que legal assistir Jurassic Park. Mas no streaming, você sempre tem aquela sensação de, não, vou ver uma coisa nova, né? Deixa eu ver uma coisa diferente. E aí também dá essa sensação de, tipo, putz, nada me interessa. Se eu for pesquisar, tá lá Jurassic Park. Dá pra eu dar play também, né? Mas não seria a minha escolha. Mas seguindo aqui, vamos falar agora com Miguel Franco. Ele mandou um áudio lá no Telegram e vamos ver o comentário dele. E aí, pessoal do Tecnocast, aqui é o Miguel de Fortaleza e eu tô muito feliz que a caixa postal voltou. Tava com saudade, é uma ótima forma da gente trocar uma ideia. Bom, o meu comentário também é uma pergunta, né? Eu fico pensando às vezes sobre como os smartphones mudaram tanto em 10 anos, né? Se você lembrar, os smartphones eram pequenos, com bateria removível, extremamente lentos. E, assim, você teve uma mudança gigante com vários formatos e várias ideias diferentes ao longo dos últimos 10 anos, né? E você observa cada vez mais que eles estão se tornando muito mais parecidos, muito mais próximos. E você vê algumas poucas inovações fora da caixa, tipo um flip ou um fold. E eu queria saber de vocês se vocês acham que os celulares eles tendem a ficar nesse platô,
né? Se a gente tende a essa estagnação criativa ou se a gente pode ver alguma coisa diferente nos próximos anos. Então fica a pergunta, como será o smartphone de 10 anos no futuro? Paulo Riga, consegue fazer essa previsão aí? Não sei nem como vai ser o smartphone do ano que vem, quanto mais de 10 anos no futuro. Agora, o que eu acho dessa impressão do Miguel, e que eu tenho também, é que é muito difícil a gente perceber as mudanças enquanto elas estão acontecendo. Então o Miguel falou que, em 10 anos os smartphones mudaram muito. Beleza. De fato, se você pegar um smartphone de 2013 e um smartphone de 2023, eles são muito diferentes. Mas, sei lá, a gente já teve essa mesma impressão lá pra 2018. Tá tudo virando celular com, sei lá, alumínio em volta, vidro atrás e a câmera ali no meio, por exemplo. Né? Então, acho que existem algumas tendências que elas vão levando os celulares para alguma linha ali, e é o que a gente acaba vendo no dia a dia, mas as mudanças muito grandes, né, aquelas coisas que são tipo um formato novo, né, uma coisa que dobra, sei lá, elas são muito raras mesmo, assim, e pode acontecer alguma coisa nos próximos 10 anos, só que, de qualquer forma, é um mercado mais consolidado, né, uma coisa que é difícil você perceber. Então, pega o exemplo ali dos notebooks. Você, durante muitos anos ali, antes de 2010, tinha notebooks que eram, sei lá, todos iguais. E aí, de repente, começou a aparecer uma vertente ali de notebooks ultra finos. Aí começou a ter notebook muito, muito fino, sei lá, super leve, e aí começou a ter uma briga para ver quem ia lançar um notebook mais fino e mais leve. Aí depois de muito tempo, começou um negócio de, ele dobra para trás e você pode tocar na tela, por exemplo, né? Então, só que não é todo ano que vai ter isso, sabe? Me parece que são coisas experimentais, né? Não é que nada disso vai, de fato, virar o padrão de mercado, porque é tão diferente que não tem como agradar o máximo de pessoas possível. Essa coisa de, ficou chato, em outras palavras, se consolidou, né? Foi tentado vários formatos, vários sistemas, vários modelos, e chegamos hoje onde a gente tem basicamente 2 sistemas e um formato muito parecido. Agora, pensar em futuro é muito complicado porque a gente está num estágio onde vamos pensar no propósito, né, da tecnologia, onde que a gente precisa, como que a gente precisa. E se resume a ter telas em todos os lugares. Então a gente já tem essa tela no nosso bolso, que é a tela que a gente mais usa. A gente tem uma tela maior para trabalhar, geralmente um notebook, às vezes um monitor externo, um computador. A gente tem tela no painel do carro, se você pegar carros que estão sendo lançados agora, até os modelos mais populares, tipo o Polo, que substituiu o Gol, é um painel unificado, trocou o velocímetro, tela, painel, aparece o mapa ali, tudo bem que aí no caso da Volkswagen é só o mapa da Volks, não, porcaria, mas do lado uma tela que você conecta ao Apple CarPlay, o Android Auto, a TV, né, uma tela grande que tem alguns recursos de conectividade, não é o principal atrativo ali dos dispositivos de entrada pelo menos, mas você consegue fazer um streaming, né, do seu aparelho, do seu celular para a TV. Tem a tela intermediária, que é a tela, tô na cama, mas não tô afim de pegar o notebook, aí você pega o tablet, ou você fica no seu smartphone mesmo. Então, tem algum gap no meio de tudo isso? Tem algum lugar ainda que a gente precisa de algum dispositivo que já não existe, já não esteja atendendo? Né? Então, pensando por essa linha, pelo menos de raciocínio, é difícil pensar que um formato diferente de tela vai resolver algum problema. Vai virando só uma questão de diferenciação, de preferência pessoal, talvez. Mas é por isso que quando a Apple apresentou ali o Vision Pro deles, muita gente ficou, né? Tipo, será que é o futuro? É esse, né? Porque realmente é uma coisa nova, é um jeito diferente de você interagir com a tecnologia, aquela coisa do cinema, da realidade aumentada, né? A interação ali com os objetos no mundo real. Ainda é uma geringonça, um troço gigante, nada prático, né? Mas será que é a próxima forma de interação com a tecnologia? Será que é o aparelho que vai substituir o smartphone? Só que aí já é um tipo de aparelho que ele substitui todas as telas, porque a tela vira uma coisa virtual, né? Você pode tanto fazer uma TV de 80 na sua sala,
quanto fazer um negocinho pequeno e ver na sua mão. Mas enfim, ele não tem essa praticidade ainda, ele ainda é grande, desajeitado e caro. Não sei se vai ser o dispositivo do futuro. O Walt Mossberg tem aquela matéria famosa, que a gente até gravou um Tecnocast, que fala que no futuro a tecnologia vai ser invisível. Ela vai estar na sua parede, nos sensores espalhados pela casa, no espelho do banheiro. Então a gente não vai ter um dispositivo para interagir mais. Vai ser como se ela estivesse onipresente e a gente interage com ela em linguagem natural, falando com ela. Eu não sei se essa ideia, não dessa forma, pelo menos de não ter uma interface para clicar e tocar. Hoje, pelo menos, eu não consigo imaginar eu ter que ficar falando com a tecnologia, me dá fadiga de ficar falando. Eu prefiro com o dedo, sabe? Mexer o dedo. Mas não sei se tem um problema para resolver nessa questão. No final é isso, a gente que é entusiasta, da mesma forma que era legal mexer ali no Pentium 200 e... Pentium 200 também não, né? Que eu ia falar 128 GB de memória RAM, né? Mas aí já era o Athlon 900, né? Trocar o chip de 128 de memória RAM por de 256 de memória RAM e falar, nossa, esse Windows está voando, Windows XP. Eu acho que essa fase já passou, a tecnologia está avançada e a gente... de uma forma que não é pra gente mais reparar na tecnologia, é pra gente reparar no que a gente tem que fazer. Esse é o objetivo. Acho que esse é o caminho. Então, aquele negócio de ficar mexendo em BIOS, e aí o driver de não sei o que não funcionava. Hoje você nem pensa nisso, o Windows faz tudo sozinho, sabe? Você não tem que ficar pensando em como que você vai usar a tecnologia. Então, nesse sentido, assim, até certo ponto eu concordo com o Mossberg, no sentido de que a tecnologia ela vai ficando invisível, pelo menos no sentido de com menos fricção, né? Então, sim, você percebe menos a tecnologia, você interage menos com a tecnologia em si, né? Cuidando da tecnologia, eu diria. Então, ela não entra tanto no seu caminho, tipo o episódio que a gente gravou sobre o Bluetooth, né? É pra só funcionar. Se você tem que parar pra pensar no dispositivo, já tá errado, porque o propósito do dispositivo é te permitir fazer uma coisa e você não tem que pensar nele, já é automático. exatamente. E aí no smartphone é aquela abordagem diferente. Ou você simplesmente usa o seu smartphone, ou você fica fazendo coisas do tipo fechando aplicativo, porque para consumir menos memória, instalar aplicativo para limpar memória cache de não sei o que, sabe? Então, acho que a tendência é que essas coisas que são muito ser babada da tecnologia, elas tendem a desaparecer com o tempo. E, sei lá, se o smartphone daqui a 10 anos a gente vai até precisar dele, sabe? Então, talvez a gente nem use mais isso. Assim como a galera de hoje, sei lá, esse negócio de ficar comprando computador, sabe? Com teclado físico. E às vezes, sei lá, se for um desktop, comprar um monitor só pra usar um computador, sabe? Um puta trambolho dentro de casa. Talvez talvez a gente fale a mesma coisa de celular no futuro. Sim, pode ser. Mas saudade de um RAM booster, né, Paulo Riga? Dá uma limpada nessa memória RAM aqui. Saudade de um System Mechanics, né? Desfragmentar o disco ali. Limpar registro. Bom, é isso. Bora pra pauta? Vamos lá. Ali pelo ano de 2017, começou a rolar um hype pela tecnologia de carregamento sem fio à distância, tipo um Wi-Fi de energia. Na época, saíram uns rumores de que o iPhone 8 chegaria com essa inovação e ela ia permitir o carregamento sem que o aparelho precisasse ter um contato ali com alguma fonte de energia. Essa tecnologia não era nem da Apple, mas sim de uma empresa chamada Energis. Eles chegaram a desenvolver ali uma capa para celular que era equipada com um transmissor, e a partir dessa peça ela receberia a transmissão do, entre aspas, roteador de energia e faz o carregamento do aparelho. Então é tipo uma tecnologia que parece bem legal, bem futurista, só que acabou que não saiu nada, né, Riga? Até hoje a gente tá esperando esse iPhone aí com carregamento sem fio ou qualquer outro dispositivo, afinal, o trabalho da Energios e de outras empresas que a gente vai citar hoje também é meio que de white label, eles não fazem o produto para usuário final, seria fazer com parcerias com empresas. Você sabe que
Eu tava esperando isso porque tinha muitos rumores sobre iPhone 8, que foi lançado no mesmo ano do iPhone 10, né? Que ia ter essa tecnologia de carregamento sem fio, tipo, de verdade, sabe? Tipo, nesse conceito de roteador de energia e tal. E o que seria um pouco estranho porque a Apple não costuma fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, trazer uma tecnologia muito nova, talvez ainda verde, né? Para um iPhone novo, que é o principal produto da empresa. E essa Energies aí, ela já estava prometendo isso há muito tempo, né? 2017 tinha esse rumor, mas desde 2015 ela estava prometendo que ia lançar essa tecnologia e o iPhone 8 seria um produto que teria isso. Vale lembrar, né? Eu estava resgatando aqui, e o iPhone 7 ele não tinha nem o carregamento sem fio do padrão Qi, né? Que é o carregamento sem fio que a gente conhece hoje, o carregamento por indução. E o 8 ele trouxe esse carregamento por indução, só que, sabe, não era nada novo, a Samsung já tinha há muito tempo, inclusive mais rápido do que no iPhone. E essa Energies, ela disse que ela tinha fechado uma parceria para trabalhar na miniaturização desses transmissores, o que seria importante para, né, conseguir colocar isso aí num celular. Essa empresa parceira seria a Apple, e até agora, né, 2017, 2023, 6 anos, não aconteceu. Não tem nada, muito pelo contrário. O carregamento sem fio do iPhone ainda é mais lento e muito longe de ser à distância. E se você para pra pensar, o carregamento sem fio, como a gente conhece, continua sendo uma coisa bastante limitada. Porque você tem ali o carregador, conforme o Riga mencionou, no padrão Qi, você encosta o celular à traseira dele. Geralmente é um disquinho ou às vezes é um retângulo, mas é muito próximo. Então tá longe de ser o que tinha sido prometido lá há muitos e muitos anos. E ainda tem algum tipo de fio envolvido, porque pelo menos a base de recarga tem que estar conectada lá na parede. Se você der sorte, a fabricante ela manda o carregador, né, o plug de tomada, mas é isso. Então a parte da mobilidade, de você colocar o aparelho em qualquer canto da casa e ele já está carregando como se fosse um roteador de energia, não se concretizou. E de lá para cá, ocorreram novos rumores em 2021 dessa parceria entre a Apple e a Energies. Dessa vez tinha a ver com o iPhone 12, então a gente já está 2 gerações defasado. E aí na época, as ações da Energies, elas dobraram de valor. Só que, de novo, não aconteceu nada do carregamento conforme a gente estava esperando. E eis que a empresa, então, diz que continua desenvolvendo essa tecnologia, só que os usos ainda estão bem restritos, como, por exemplo, monitoramento da saúde de cavalos. Então, não tem nada que seja próximo da nossa realidade, para demonstração assim em feiras, em congressos, enfim. É mais um sonho do que uma realidade depois de todos esses anos. Sabe que eu fui pesquisar as ações dessa empresa? O código é VAT, né, na Nasdaq. E no histórico ali, desde quando abriu o capital, que foi em 2014, as ações são menos 99%, assim. E sempre, aparentemente, ela sempre subia quando tinha esses rumores aí. Então, tô vendo aqui em 2016, 2017, teve uns picos. Parece até o caso de algumas empresas brasileiras aqui, que, né, tinha alguma outra empresa famosa investindo e tal, e aí subia, e aí no final das contas despencava tudo, enfim. Achei bem estranho, pra falar a verdade, mas não tô acusando ninguém. Vamos ver se em setembro sobe de novo, né? Mais uma nova leva de rumores, né? E sobe as ações. Agora, essa coisa do monitoramento da saúde de cavalos ajuda a mostrar que, tipo, realmente tem um escopo bastante amplo aí, né? Que essa tecnologia poderia ser utilizada, não é só para carregamento de aparelhos, aqueles que a gente usa no dia a dia, né? Celular, enfim, fone de ouvido, etc., smartwatch. Então, se dá para usar até para monitorar a saúde de cavalos, né? Eles usam ali, são as tags, né? Que ficam coladas nos bichos, né? E aí eles conseguem monitorar o tempo inteiro, e isso fica sempre sendo carregado. Então, é de fato uma tecnologia que existe e ela funciona, né? Só que, enfim, a não ser que você seja proprietário de cavalos, tenha aí, né, o seu Aras, etc., seja o rei do gado, né? Não tá na sua mão no momento. O rei do gado, imagina. O campo inteiro, assim, cheio de sensor e uma antena apontada, né? Mas, eu vi alguns testes também rolando com outra empresa, que é a Ossia,
não sei a pronúncia exata também, mas se escreve Ossia. O produto dela estava em testes no Walmart, em centros de distribuição para sensores, e também na Toyota, isso eu achei curioso, dentro do carro. Então, para reduzir a quantidade de fios que ligam os sensores do carro, eles usavam esse carregamento Wi-Fi, entre aspas, aqui, né? Isso facilita a manutenção do carro depois, se precisar trocar um sensor, se precisar fazer alguma manutenção, né? Não tem que navegar naquele mar de fiação que vai aumentando cada vez mais por conta da tecnologia, e os carros estão cada vez mais tecnológicos também. Mas, enfim, acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa doideira, né? Como é que a gente faz a energia viajar através do ar? E começa nesse pressuposto. A energia, para ir para outro local, ela tem que, de fato, ser transmitida de alguma forma. O jeito mais eficiente que a gente conhece, através de fiação. A segunda forma, que já foi citado aqui, através da indução, que funciona de forma parecida, né? Tem as duas bobinas ali, só que é feito de uma forma que tem que estar muito próximo, colado na base, para transmitir a eletricidade. E essa terceira forma, que é muito parecida com uma transmissão de rádio, né, Alecrim? Essa coisa de você mandar os raios ali, a radiação pelo ar, para transmitir eletricidade. É bem isso mesmo. Mas antes eu só queria comentar que eu achei excelente o código da Energis nas DAC CVAT. Eu não tinha prestado atenção nisso, valeu, Riga, eu adorei. Deveria ser microwatt, né? Pela quantidade de... Pois é, pela né? potência. É legal justamente por ser um código irônico, né? Porque não... Mas enfim, a questão toda gira em torno dessa diferença que o Mobilon falou, né? A gente tem no mercado, basicamente, 2 sistemas de alimentação elétrica sem fio, que é a indução magnética, que é essa que a gente encontra nos iPhones, nos Galaxies mais avançados e tal, e esse que a gente está almejando, né, que é uma alimentação elétrica sem fio, mas à distância, né, que funciona como se fosse um roteador, só que em vez de internet seria para alimentação elétrica. Por que a gente tem esses 2 cenários principais, né? Deixa eu explicar primeiro rapidamente como é que funciona a indução magnética. Ela funciona mais ou menos assim, o Tasso já falou que existe uma base, né? Você tem que ter uma base ali, uma estação que você vai colocar o seu iPhone ou outro aparelho em cima e ele vai fazer a recarga. Por que isso? Porque essa base, ela vai gerar um campo eletromagnético. Aí, se você coloca um celular ou outro dispositivo compatível, como um tablet, um smartwatch, etc., ele entra dentro do alcance desse campo eletromagnético. Então, o carregador transmite corrente elétrica para esse dispositivo por meio de ondas de rádio. Aí, se a gente passa a olhar para a recarga à distância, o princípio é mais ou menos igual, só que você tem um sistema de antenas que vão fazer a comunicação fluir pelo ambiente, né? Então você vai ter um equipamento emitindo ondas de rádio numa determinada faixa de frequência, e aí o dispositivo receptor, que no caso vai ser o seu celular, ou então de repente um controle remoto, um mouse, qualquer coisa, ele vai captar esse sinal e converter ele em corrente elétrica. Aí que está o problema. Se quando a gente tem a recarga com a base, que o aparelho está encostado na base, já existe uma interferência, já existe uma perda de elétrons ali no processo todo, imagina então se você tiver uma distância grande, né? E a distância grande que eu falo é no sentido relativo, porque essa distância ela pode ser de 1 metro, de meio metro, que é uma coisa pequena do nosso ponto de vista, mas para uma transmissão que visa a recarga de energia, pode ser algo muito expressivo. Aí, se você levar em conta, por exemplo, o ambiente da sua sala, ou de repente do seu escritório, cara, se você tiver, sei lá, 5 metros do transmissor, a quantidade de energia que o seu aparelho vai receber, vai conseguir gerar, né, nesse processo todo de recarga, vai ser tão baixo que você teria que deixar ele ali horas e mais horas para fazer a recarga. Então, parece um negócio meio Wi-Fi, né? Parece qualquer coisa relacionada a ondas eletromagnéticas. Então, você tem uma parede ali no Wi-Fi, por exemplo, de 5 GHz, né? E aí tem 2 paredes ali no meio do caminho. Já era, seu sinal fica horrível, às vezes você precisa de um roteador que tem uma antena com ganho maior e tal. E eu vi alguns casos, né, quando a gente estava pesquisando aqui, sobre algumas aplicações dessa tecnologia de carregamento à distância ali, que ok, funcionou. Só que a quantidade de energia que chegava era muito pequena. E
a distância entre o roteador, né, de energia e o dispositivo que ia ser carregado era muito pequena, era tipo 30 centímetros. Então, sabe, parece que a gente tá antes mesmo, sei lá, do Wi-Fi de 1998, quando você tinha um Wi-Fi super lento, que tinha muita limitação de distância, de alcance e tal. Então, isso ser suficiente para carregar um celular parece tão longe, né? Tanto a Energies quanto a Óssea, elas já conseguem entregar velocidades maiores do que isso, mais potência do que isso. Porque a questão, eu vi alguns testes que eles fizeram que um dispositivo da Óssea, ele consegue chegar a potência de 2 a 3 watts numa distância de até 1 metro, 1 watt numa distância de 2 metros, ou 50 microwatts numa distância de 10 metros. E só para o ouvinte entender a proporção também, né? 1 microwatt é tipo 1 watt dividido por 1 milhão. É muito pouco. Vai demorar um pouquinho para carregar lá. Só que a ideia toda desse conceito não é tipo um carregador igual a gente está acostumado, em plugado à tomada, e falar, nossa, carrega rapidão aqui e ver a energia subir na animação, que tem alguns Xiaomis, né, que vai subir naquela líquido na tela. A ideia é que você não precise mais pensar em carregar. Porque se você está em casa o dia todo, e aí você vai para o trabalho e tal, na prática é como se o seu celular estivesse o tempo todo plugado a uma fonte de alimentação. Então, na pior das hipóteses, você está usando ele e está consumindo menos bateria, porque uma parte está vindo direto da energia sem fio, saca? E o curioso dessa tecnologia é que se trata dessas ondas, dessa radiação que já está no ar. Isso dá também para a gente pegar, não comercialmente, não funcionalmente, né? Mas dá para capturar, por exemplo, as próprias ondas que já tem no ar hoje, do Wi-Fi, das redes de telecom, né? Eu vi aqui um grupo da faculdade Georgia Tech, que eles fizeram um dispositivo que conseguia extrair cerca de 6 microwatts da rede 5G. Então, quer dizer, não é nada, né? 6 microwatts, mas foi promissor porque eles conseguiram fazer isso a uma distância de até 180 metros. Então é o suficiente, às vezes, para alimentar um sensor, um RFID. José estava brincando aí do rei do gado, né? Então já daria para fazer alguma coisa assim, se fosse possível miniaturizar essa tecnologia ao ponto de virar comercial, né? Mas o legal entender é isso. Essa energia já está no ar de alguma forma. Lógico que o que está no ar não está pensando em eficiência energética de transmissão de energia, mas o princípio é o mesmo, né? O tipo ali de onda é muito parecido. Inclusive a Samsung, no começo de 2022, se eu não me engano, durante a CES, ela anunciou um controle remoto, a segunda geração do Ricoh Remote, que é um controle remoto que originalmente tinha só energia solar, e aí nessa segunda geração ele passou a justamente ser alimentado a partir dos sinais de Wi-Fi do ambiente, pegando esse princípio que o Mobilon explicou. É óbvio que a gente está falando de um dispositivo que consome muito pouco bateria, né? O controle remoto, se você coloca uma pilha AAA, né, aquelas bem pequenininhas, ele vai durar, sei lá, 3 anos, talvez mais, aí dependendo do uso que você faz dele. Então, se você consegue já aproveitar isso, essa tecnologia num controle remoto, você tem um controle remoto que não vai precisar ser alimentado por bateria convencional nunca, né? Então, é um dispositivo que existe só se você tiver algum sistema de transmissão de ondas de rádio no seu ambiente, que geralmente todo mundo tem, né? O Wi-Fi já dá conta disso. A não ser que você viva num bunker, acho que todo mundo tem. Exato. Mas para esse caso, a segunda geração ainda suporta energia solar. Então, deixa ele na janela lá e então, para quando não tiver nenhuma onda de rádio, ele ainda vai funcionar. Mas para você ver que realmente dá para aproveitar a tecnologia que já existe, ainda que de uma forma muito inicial, né? É óbvio que a gente, para uma tecnologia dessa se tornar viável de fato, é interessante que ela possa atender ao seu ambiente. Então, por exemplo, você teria não só o seu controle remoto, mas o mouse, o seu teclado, o fone de ouvido, qualquer coisa que tiver ali no seu redor poderia ser alimentado por essa tecnologia, obviamente que num estágio de evolução maior, né? E eu penso, inclusive, que isso vai ser possível no futuro, talvez não muito distante, se a indústria conseguir aproveitar o que já tem. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, comparando essa tecnologia de recarga à distância com o roteador Wi-Fi. E se a gente tiver um roteador que, além de ser Wi-Fi, né, além de criar uma rede Wi-Fi para acesso à internet, ele também consegue direcionar um fluxo de ondas ali para recarga sem fio. A vantagem disso é que você não vai ter que ter uma tomada só
para um dispositivo de recarga sem fio. O roteador Wi-Fi já vai fazer essa tarefa e ele, dependendo do ambiente que você tá, ele vai conseguir cobrir uma área muito grande, inclusive com paredes, né? Que é o que acontece quando a gente usa o Wi-Fi nas nossas casas, né? Então, dá para pensar em alguma coisa assim. O problema é que hoje a gente tem essa questão da dispersão dos elétrons, né? Que a gente falou agora há pouco. Porque esse problema é mais complexo do que a gente imagina, não só porque você faz a recarga ser muito lenta, mas também porque você gasta muita energia elétrica nisso. Você tá desperdiçando, né? Jogando energia pro ar pra alguém pegar, assim. E aí você pensa assim, não, beleza, então eu vou aumentar a intensidade do sinal para conseguir chegar mais forte. Beleza, você vai fazer isso, pode até funcionar em alguma medida. Só que a energia elétrica que você tá gastando para gerar essa intensidade de sinal maior, tá sendo desperdiçada. Você tá gastando mais energia elétrica. Então, de repente, não vai nem valer a pena. A economia que você teria, de repente, de tempo ou de praticidade, usando o sistema de recarga sem fio, você teria o contraponto de uma conta de energia maior, né? Então, são fatores que devem ser colocados na ponta do lápis, né? Eu vi uma metáfora bem interessante que a diferença entre você usar um cabo e utilizar um sistema que não tenha uma tecnologia, que a gente vai entrar nesse detalhe também, que faça a energia estar focada, a transmissão estar focada sem fio, né? Seria o equivalente a você levar o carro para abastecer e pluga lá na bomba de combustível, ou você levar o carro para abastecer e tem tipo aquele sprinkler de jardim jogando gasolina para todo canto, sabe? Alguma gota vai cair dentro do tanque, mas você tá desperdiçando ali no ambiente, né? Imagina, fala, completa. Eu quero ver com uma mangueira e banha o seu carro de gasolina. Alguma coisa vai entrar. Já lava o carro também ao mesmo tempo. A analogia é perfeita, cara. É bem isso que acontece. Mas, pô, tem um intermediário ali, que pode ser como funciona o micro-ondas, que são ondas mais direcionadas. Então, em vez de um sprinkler, você tem uma mangueira, mas você fica longe do carro. Mas você aponta ali pro bocal de combustível, sabe? Vai cair mais. Então, mas aí que tá. Um bom ponto. Porque o micro-ondas, ele precisa estar ali no bunker individual dele, né? Para que essas ondas não viajem para o ambiente ali. Se você apontar a mangueira e focada para o local, aí também vi protótipos. Tem um, por exemplo, que eu vi no canal do Linus Tech Tips, que era protótipo ainda. Era tipo uma lâmpada que colocava assim no teto da sala e aí ele fazia direcional para baixo. Então, teoricamente, não vai ter nada na frente, não vai ter ninguém flutuando na frente da lâmpada, né? Pra não chegar energia no celular. Mas é literalmente isso. Se você colocar a mão na frente, entre o celular e a lâmpada, já era. Ou se você tombar a cabeça um pouquinho mais, interrompe também a conexão. Eu lembrei até de uma notícia muito antiga sobre Li-Fi, né? Que é você transmitir dados pela luz. Porque tudo é dado, tudo é energia, enfim, né? E aí e parece que recentemente foi padronizado. Então, por que não transmite energia elétrica, que é o que a gente precisa? Mas aí que entram tecnologias tipo a do beamforming, do Wi-Fi. O beamforming, para quem não conhece também, ele tem uma comunicação mais direcionada. O dispositivo tem que ser compatível, além do roteador. Eles se comunicam, o roteador sabe mais ou menos a posição do dispositivo e aí ele tenta emitir os dados na direção do dispositivo, melhorando a eficiência na transmissão dos dados. E existe essa tecnologia também para transmissão de energia elétrica. Então, eu tava vendo o Kota, o aparelho mais recente deles lá que eu tava vendo, né? E ele tem essa tecnologia. Então, se você tá se movimentando pela sala, o seu celular, o seu, sei lá, o que você tiver na mão, ele fica transmitindo um beacon pro roteador deles, vamos chamar assim. Assim, o roteador sabe em qual posição você tá. Se você estiver atrás de um obstáculo, o roteador sabe qual direção mandar a onda, tipo, para bater na parede e refletir diretamente no seu celular. E eles descrevem no site que, tipo assim, eles usam paredes e objetos, pessoas e animais não. Queria saber como que eles identificam isso. Mas justamente porque se você mandar em pessoas e animais, essa onda também pode ter uma consequência ali de saúde, né? Então, mas aí fica nessa coisa de refletir pelos cantos para chegar direto no receptor. Eu acho que de toda essa conversa tá claro quão complexo é esse processo e, enfim, por isso que a gente não tem ainda o nosso carregamento à distância sem fio e estamos aguardando aí desde o iPhone 8, né? A Energios acabou não indo para frente, embora a tecnologia exista, ela tem alguns usos, né? Em todo ano a CES tem novos protótipos e novos conceitos apresentados, mas eu acho que o ponto aqui pra gente, pra quem é usuário de coisas não tão específicas ou pra quem não tem cavalos, seria
smartphone, smartwatch, esses objetos que são do nosso dia a dia, né? E eu acho que isso aponta para uma apurrinhação, para uma parte chata da experiência de usar celular, que é ter que lidar com fios, tomadas, padronização de cabos. Eu acho que é disso que a gente gostaria de se livrar para ter essa tecnologia de carregamento à distância, né? Eu confesso que ultimamente eu tô tão decepcionado com coisas sem fio, porque às vezes, sei lá, fone de ouvido Bluetooth, né? Todo mundo tem problema com fone de ouvido Bluetooth, porque ele nunca conecta no dispositivo. Se você usar sempre o mesmo fone com o mesmo dispositivo, ok. Provavelmente ele vai funcionar Meu, aqui quase nem isso, sempre. cara. Mas se você precisa trocar, não importa se o seu fone custa R$2.000 e tem um chip H3 da Apple e é super moderno e integra com iCloud e não sei o que. Vai dar problema. Cara, a gente não consegue nem transmitir dados direito, né? E aí a gente vai pensar em transmitir energia. Mas, claro, imagina que a gente tá falando que o problema da tecnologia hoje é que você tem umas limitações, a eficiência é muito ruim. Mas algumas coisas não precisam de tanta energia, né? Tipo, pra mim me parece que o carregamento de um celular à distância tá muito longe. Mas, pô, se a gente tivesse essa transmissão de energia pra um fone de ouvido Bluetooth, que consome pouquíssima energia, né? Tem uma bateria muito pequena, eu nunca mais precisaria carregar meu fone de ouvido Bluetooth. Show! Aí seria massa. Sensores na casa, sensores na empresa, sensores de saúde, AirTag, é o tipo da coisa que talvez faça um uso melhor do que o celular, que acaba requisitando mais energia. Notebook, nem pensar, né? Ainda mais, sei lá, notebook, computador gamer, essas coisas gamer, impossível, porque bebe, como diria a Riga, bebe de canudinho. É pra ficar na tomada, cara. Tem umas fabricantes que tentaram, né? Colocar carregamento Qi, né? Tipo, mais eficiente ali, por indução, no notebook, mas... Você imagina dissipar calor de carregamento Qi para notebook gamer. Que ele já gera um calor enorme, né? Imagina mais ainda o calor do carregamento Qi. Mas eu acho que o problema todo gira em torno disso que vocês pontuaram agora. O nosso padrão de referência, quando a gente fala de carregamento sem fio, é o smartphone. Talvez a gente não tenha percebido, mas todo mundo se acostumou com o uso muito limitado da bateria. Se você tem um celular que você precisa recarregar ele a cada 2 dias, você já está comemorando. A maioria das pessoas carrega ele uma vez por dia ou às vezes 2, dependendo da intensidade de uso. E o que acontece? A gente tem isso porque a tecnologia de bateria é muito limitada ainda e o celular, independentemente de ser um modelo mais básico ou mais avançado, de modo geral ele gasta muita energia porque ele executa um monte de tarefas. É claro que, com o passar do tempo, a gente teve algumas otimizações que foram muito importantes para o consumo de energia, né? Que é, por exemplo, os processadores que têm uma litografia mais baixa, né? Ali de 4, 5 nanômetros. A gente tem também o que eu acho que é o principal avanço, carregadores que são cada vez mais rápidos, né? Então você hoje, se você coloca o seu celular num carregador e ele demora, sei lá, mais de 1 hora para fazer a recarga completa, você já tá xingando, né? Então a gente meio que acostumou com esse cenário. Agora, o problema é que pra gente passar isso, essa noção de rapidez, né, entre aspas, de recarga com fio para uma recarga sem fio, a gente teria que ter uma otimização da tecnologia que teria que ser muito direcionada para as ondas de transmissão. E isso é muito difícil de fazer pelos motivos que a gente já expôs, né? Essa coisa de você fazer uma transmissão e ela se espalhar por todo o ambiente é o principal problema. Então, o Tassos agora falou sobre o uso de sensores, sobre o uso de objetos que, de modo geral, consomem pouca energia. A tecnologia de recarga sem fio tem que realmente ir por esse caminho, pelos dispositivos que exigem menos energia elétrica, porque é por aí que a coisa vai funcionar. Porque se a gente quiser dar um salto direto para o smartphone, que é um dispositivo que gasta muita energia, a gente vai ficar desapontado como de fato está. Porque não dá para chegar no nível equivalente ao da recarga com fio, né, com o carregador padrão que a gente tem. Então você vê que é um problema que ainda está no radar da gente, porque nenhuma solução, nenhum avanço que a gente conseguiu até agora é um avanço ótimo, é uma solução ótima. É sempre algo que está preparando o caminho para o próximo passo. É como se você estivesse subindo uma montanha, aí na hora que você chega no pico da montanha, você descobre que a montanha não terminou ali. Tem mais alguma coisa, e assim vai indo, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo, mas no ritmo que tem que acontecer, né? Que é sempre com cuidado, até porque a gente está falando de algo que mexe com o bolso de toda a indústria, né? Então não é algo que dá para fazer assim de uma hora para outra. E quando você fala de mexer com o bolso, eu fiquei na dúvida também sobre como seria a tarifação disso. Quer dizer, em casa, na casa das pessoas, ali com paredes que servem de barreira, é mais fácil.
Mas imagina, por exemplo, num aeroporto, que hoje em dia você tá lá, se aproveita, vira e mexe tem porta USB, ou então você pluga na tomada e você recarrega o seu celular e computador, principalmente. E beleza, ou videogame também, mas beleza. Você faz isso, é de graça usar essa energia, mas existe um mínimo de controle. Agora, se for liberado transmissão de energia pelo ar, eu não sei, eu fico com o pé atrás no sentido de as pessoas abusarem, poderem utilizar energia demais, e aí tem que começar a hackear rede de energia. Aí vem o FBI. Ele tem controle de login também. Esse sistema da Óssea, por exemplo, você tem que se autenticar e você pode também chutar fora da rede. Tem uma interface que você vê quem está carregando, qual é o percentual da bateria dos dispositivos. Então é realmente como se fosse um Wi-Fi. A interface até parece uma interface de configuração de roteador, né? Mas tem esse controle. Só que acho que aí o problema é que mesmo tendo o controle, se eu plugo na tomada um aparelho, eu estou chupando ali, vamos dizer que 5 watts. Estou puxando ali para o meu dispositivo. Neste caso do aparelho específico da Óssea, só para a gente entender a proporção da eficiência, né? O aparelho consome de 40 a 60 watts para funcionar. Não ficou muito claro para mim se isso muda de acordo com a quantidade de pessoas que está conectado. Imagino que sim, né? Mas imagina, né? Você está usando ali a 2 metros do dispositivo, aeroporto tem o teto bem alto. Então, no mínimo 2 metros de distância. Você está carregando a 1 watt o seu smartphone. E o aparelho está gastando 40 watts. Então, é um desperdício grande de energia, né? E pensando bem aqui, no aeroporto, ainda mais quando fala em aviação, vai ficar muito tempo ainda sem ver isso em aeroporto. Porque dá BO com Wi-Fi, colocar sim. no modo avião. Imagina a energia. Cancela. A ideia do aeroporto está cancelada. Não, até porque a ideia aqui é realmente locais que você fica o dia inteiro. Porque o objetivo não é carregar. O objetivo é você não precisar lembrar de carregar. Entendi. Saca? Não é tipo assim, eu preciso dar uma carga aqui, que é o caso do aeroporto, né? Você tá sem bateria. Então aí vai ter que ser no cabo mesmo pra ir rápido. E o problema da eficiência, nesse caso, é até maior, né? Porque o que a gente tem hoje? Bom, a gente tem o carregador por indução ali e ele consome muito mais energia do que ele de fato está carregando seu celular, né? Então, você tem um carregador, sei lá, de 15 watts, ele está consumindo ali seus 25, 30 watts ali. Só que ele só está consumindo quando você coloca o celular ali na base. Quando não tem nada ali, tá zero. E até aí, beleza, ok, ótimo, acho, né, tipo, meu celular sempre tá com 100% de bateria, porque eu sempre deixo ele na base, em pezinho e tal. A partir do momento em que basta eu existir pra ele estar mandando energia, é como se eu tivesse uma puta de uma lâmpada incandescente ali. Lembra daquelas lâmpadas amarelas? Que Sim. ficava ligada e gastava um monte de energia? Só que pra sempre, assim, 40 a sabe? 60, né? Realmente, a lampadinha mais fraquinha tinha 60 watts. Eu consigo perceber esse tipo de tecnologia fazendo muito sentido para lugares como um Starbucks da vida, por exemplo. Um café onde você vai para trabalhar e etc., em que você procurar a tomada para ligar o notebook ou o celular que você quer carregar pode ser meio chato nesses ambientes. Então, se você tem uma tecnologia como essa ali disponível naquele lugar, aí eu acho bem interessante, ou sei lá, um coworking da vida. Inclusive, tem pesquisas nesse sentido, né? Teve uma galera na Universidade de Michigan e de Tóquio que conseguiu, enfim, um novo desdobramento ali nessa coisa de transmitir eletricidade pelo ar, e a ideia que eles acenam é justamente nessa coisa de salas de carregamento. Ou seja, você entra no lugar e é isso que o meu Blon falou, entrou, começou a carregar, você não precisa se preocupar com aquilo. Você entra no lugar, dorme por uma semana ali e espera o seu celular carregar, basicamente. Exatamente. Ou então você tá, sei lá, tá numa reunião de trabalho, etc, e não precisa colocar o notebook na tomada. Eu sei que o notebook já é um passo muito acima, mas pensando aqui num futuro otimista, né? Então, para essas situações, para esses locais, faria bastante sentido e seria realmente, acho que pensando numa utilidade mesmo aqui pro dia a dia, para pessoas que usam celular, notebook e esses aparelhos mais corriqueiros, esse seria o sonho, assim, né? Tipo, entrou no lugar, começou a carregar, não preciso me preocupar com isso por pelo menos algum tempo. E aí, sei lá, quando eu voltar para casa, eu coloco na tomada para terminar de carregar, para não perder o hábito de deixar o celular carregando durante o sono, que é a maneira correta, todo mundo sabe disso. Né, inclusive isso evitaria um problema que até acho que todo mundo que já testou recarga sem fio por meio da base, que é o fato de que você precisa deixar o aparelho bem fixado nele, né? Tem que ser uma precisão milimétrica ali. Sim. Tanto é que eles usam até ímãs, né, para fazer esse encaixe e deixar ele perfeito. E às vezes, sei lá, de repente você colocou o aparelho ali, aí você tirou ele rapidinho da base para ver o WhatsApp, alguma coisa, alguma notificação. Aí na hora que você volta ele para lá, você não percebe que ele ficou mal encaixado e não tá carregando, né? E isso dá uma frustração tristeza. grande, né? Eu penso que é um caminho para o acesso universal de eletricidade.
E aí eu tava lembrando aqui que o próprio Josué mencionou, né, restaurantes, Starbucks e tal. Nos Estados Unidos eu já vi, tanto na Starbucks quanto no McDonald's, que eles colocam umas mesas e na mesa já tem o disquinho da recarga sem fio. Ah, isso é legal. A que a gente já conhece, né? E é interessante, porque mesmo assim, você, enfim, tava lá visitando e as pessoas não sacavam isso. Então tinha gente com celular compatível que plugava o cabo, não sei se para recarregar mais rápido, mas provavelmente porque não sabiam como a tecnologia funciona, que estava ali disponível e tal. E aí eu resolvi fazer o teste e adivinhem só, não eram todas as posições que a base funcionava. E ia muito, muito, muito devagar, mas assim... interesse de estabelecimento comercial, acredito que teria para esse futuro aí que se desenha, porque hoje em dia você já vê acontecer com a recarga T, mas ainda muito, muito incipiente. Tem que ter um trabalho muito grande de educação para as pessoas entenderem essa possibilidade. Nada novo para quem pega ônibus em São Paulo. Tem um monte de porta USB, mas nem todas funcionam. Na verdade, a maioria não funciona. Então, A maioria tem chiclete. É tipo orelhão, pô, tem um monte, mas encontra um que funcione. Boa sorte. Mas percebe que sempre volta nessa questão da potência da carga. E aí você tem alguns caminhos para melhorar a eficiência. Um caminho sendo essa do beamforming, entre aspas aqui, que é entender onde o dispositivo está no ambiente e conseguir fazer com que as ondas cheguem mais precisamente até ele, o que já é uma possibilidade, talvez ainda em desenvolvimento, não é perfeito, né? Mas, e a segunda forma que é aumentar a potência. E aí eu caí aqui fazendo a pesquisa em um caso das origens assim das coisas, que era um dispositivo inventado pelo James Lovelock. Ele é um pesquisador independente. Ele fez um dispositivo para aquecer hamsters que estavam congelados de uma forma que causasse menos sofrimento aí nesses animais. E, segundo ele, esse dispositivo tinha todas as características que a gente conhece hoje como um forno de micro-ondas. Então, basicamente, ele fez... Nuggets. Nugget. É um micro-ondas de rato. Nuggets. Mas deu certo? Conseguiu aquecer os bichos e eles ficarem vivos? Conseguia, mas aí a curiosidade é... o negócio não tinha porta, ele era no ambiente. Então, como na época não sabia-se tanto assim sobre essas ondas e os efeitos dela, o que eles observavam era que as lâmpadas começavam a acender aleatoriamente e também a nota de Libra, como ela tinha um fiozinho metálico, ela pegava fogo. Nossa senhora. Queimando dinheiro. Então isso diz pra gente o desafio de aumentar a potência da transmissão dessa radiação. Porque se você aumentar e focar e passar por um ser humano, sei lá, não dá pra saber o que pode acontecer. Quer dizer, dá, né? Alguma coisa vai pegar fogo ali. Burst into flames. Vamos supor que a Energies realmente faça essa tal da parceria com a Apple, que eu duvido, né? Porque a Apple tá toda a sustentabilidade e tal, não acho que colocaria uma coisa super ineficiente agora. Imagina colocar, então vamos colocar no Vision Pro. Aí beleza, né? Pra não ter aquele fio lá que todo mundo reclamou. Então vai ser wireless, beleza. A energia vai ser wireless. Isso vai virar o Ciclope, mas, né, cara? Poxa, consome muita energia. Beleza, aumenta a potência. Então direciona mais energia pro Vision Pro enquanto a pessoa tá O usando. Ciclope foi foda. Eu não sei o que pode acontecer. Se você sentir a cabeça aquecendo demais, você aperta um botão do lado, ele abre o visor e solta, descarrega energia, né? Ciclopes. Mas, falando sobre essa coisa desses riscos aí, né? Tipo, tem um texto no 95 Mac falando sobre essa tecnologia e tal, e fazendo ali um panorama do que tinha saído, ele chega à conclusão que, bem, é isso, a gente tem as pesquisas, os protótipos, os modelos, não tem aquele killer product, né? Não tem um produto que realmente a gente pode olhar e falar, caraca, ali funciona, tipo um iPhone da vida, que mostra que aquela tecnologia é viável. E eles até citam, né, uma outra empresa que trabalha com essa tecnologia, que é a PowerCast, eles citam que eles conseguiram transmitir com sucesso 5 watts de potência para um robô a 6 metros de distância. Mas o problema é que esse tipo de feixe de energia fritaria qualquer ser humano presente. Assim, ainda temos alguns inconvenientes para vencer. E fora que a gente precisaria, para esse tipo de tecnologia virar algo de mercado mesmo, que possa atender a diversos tipos de aplicações, a gente teria que ter uma padronização de mercado, que nem o Wi-Fi, porque atualmente a gente tem algumas empresas específicas trabalhando nisso e o máximo de padronização que a gente chegou até o momento é o TI, né, que é o famoso QI, né, e mesmo assim a gente ainda pode ter algum dispositivo ali com TI que tem alguma variação de funcionamento que gera algum grau de incompatibilidade. Quer dizer, se a gente não chegar num nível de conversa no mercado que faça algo
bem padronizada, a exemplo do Wi-Fi, a gente vai ter um caminho ainda maior para percorrer até chegar nesse cenário, né? E o desafio da miniaturização também, porque conseguir fazer o chipzinho ali ser eficiente para receber o sinal, converter em energia elétrica, quanto menor for, mais difícil até acertar o alvo ali, né? Os exemplos que eu vi da Cota, por exemplo, eram aquelas capas que você coloca atrás do celular, tipo aquelas cases com bateria, sabe? E aí eles faziam esse trabalho, só que fica aquele negócio grosso. Então, como que a Apple vai incorporar isso num aparelho que você já mal tem espaço para a bandeja do SIM card? Eles estão removendo o SIM card para economizar espaço também. Então, eu vi que a Ósea, eles trabalham com os aparelhos acima de 5 GHz, a frequência. Tipo roteador, sabe? A lógica é a mesma. E a Energis, eles trabalham com frequências mais baixas, acho que 2.4, 2 alguma coisa, justamente porque seria mais fácil você conseguir miniaturizar o chip trabalhando em frequências mais baixas. Mas, enfim, o ponto é, tem muitos desafios e a gente tem que ajustar a expectativa. Se for acontecer, muito provavelmente vai ser nessa potência mais baixa e é pra gente pensar nele não como uma coisa pra, tipo, deixa eu dar uma carga, e sim, deixa eu não me preocupar mais porque a minha casa já provê energia pros dispositivos mais básicos aqui. O interessante é que se a gente para pensar num futuro de mais riqueza no planeta e as pessoas podendo pensar melhor nas suas casas, arquitetura, decoração, que vira e mexe a gente fala aqui no Tecnocast, hoje em dia as próprias fabricantes de TV, elas tentam de toda forma esconder o fio, porque o fio lá fica feio plugando ele no decodificador da TV por assinatura, ou algo que o valha. Com a energia sem fio é o cenário perfeito, porque você não precisa mais se preocupar com fio de nada, vai facilitar muito a vida dos arquitetos, dos decoradores, designers, porque, você simplesmente liga o equipamento, coloca lá o login na rede de energia. Como é que vai fazer o login na rede de energia? É isso que eu tava pensando agora. Acaba de me ocorrer. Tem que ter uma bateria pra você dar o start ali, vai ser tipo o motor de ignição. Então cancela, porque também não vai dar certo. Porque vai precisar da tomada pra ligar, pra logar o negócio, ou então apertar aquele botão do roteador que conecta fácil, é PWA, eu acho que fala? WPS? WPS, isso. Nossa, alguém já usou isso? Eu nunca usei isso. O Lucas Braga provavelmente já usou, já testou e só ele. Eu testei só pra curiosidade, assim, vi que funciona e depois esqueci. Não tem utilidade. Agora, outras marcas que apresentaram conceitos desse tipo de tecnologia foi a Xiaomi, né, Mobilon, e também a Motorola. Tem um vídeo da Motorola mostrando e tal, mas o da Xiaomi eu acho que foi mais recente, 2021, mas, enfim, ainda não teve nenhum desdobramento após isso. Não saiu nenhum produto. De novo, a gente segue batendo nessa coisa que falta o killer product, né? Eu lembro que o da Xiaomi ainda era de madrugada quando saiu o tweet, ou começo da madrugada, não sei, porque eu lembro que eu tava de noite no Twitter. E, cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível que isso já é real, isso está acontecendo, né? Que sensacional, deve ter alguma pegadinha, né? Aí eu fui lá ver e não, tem um vídeo mostrando, mas o dispositivo tem que ficar na sua sala, próximo do celular e tal. Mas até aí é o que eu já sabia, eram os conceitos que a gente já tinha lido sobre como é que funciona essa tecnologia. Vocês estão falando do Mi Air Charge, né? Isso. Então, quando eles lançaram isso, sabe a impressão que eu fiquei? Eles lançaram isso unicamente pra falar, olha, a gente também tá trabalhando nisso. É só pra, marcar presença, sabe? Marcar território. Porque você percebe que não tem nada de muito diferente em relação às outras empresas. Não, mas de diferença não tem problema não ser diferente. Acho que a questão é... Isso é funcionar, né? Não é um produto, né? Você não... Então, a Motorola também tem um vídeo super legal que ele mostra carregando celulares e tal, e todos são produtos tipo AirPower. Tem um nome, tem uma marca, tem uma imagem, tem um vídeo muito bem feito, mas não existe. Ninguém Tudo nunca CGI. viu, ninguém nunca usou, ninguém nunca comprou, não tem em nenhum lugar, assim, não tem preço. Então é tipo... Eu fico extremamente puto, porque todas as informações são tipo no sentido de tem um vídeo, olha só, a gente fez um vídeo que mostra uma tecnologia funcionando, beleza, mas não parece realidade, não tem demonstração, sabe? É diferente de você aparecer numa CS e mostrar um roteador funcionando ali com os celulares compatíveis, né? Então, é muito triste. Cara, mas eu acho que você tem que ver isso com calma, porque, por exemplo... Não, eu quero o roteador de energia logo, bicho. Com calma, eu ia gritar.
acreditando. Desde 2015. O Riga já tá no 6G da energia. Sei lá, qual foi a primeira vez que eu escrevi uma notícia sobre isso, sabe? Faz tanto tempo. Cara, 2023, sabe? Não me pede pra ficar calmo, já faz 10 anos que eu tô falando Cara, disso. não dá. Apple, Xiaomi, Motorola, o Riga pede, o Riga implora, vocês que estão ouvindo. Mas só o que eu ia dizer é que essas demonstrações elas são interessantes quando não é apenas CGI, porque ao menos você sabe que a empresa está trabalhando naquilo e desenvolvendo aquilo. E vira e mexe, a gente entra nos assuntos que aqui no noticiário do TB, né, o que a gente cobre como notícia, é tão difícil de entender se aquilo está sendo produzido, qual é a viabilidade, se do ponto de vista da física, da química, aquilo pode acontecer em algum momento, que eu acho legal quando eles divulgam vídeo. É diferente quando você vai em algum lugar e, sei lá, tem aquelas visões das empresas para daqui a 15, 20, 30 anos e é tudo absolutamente conectado. E, assim, você vê, não é fidedigno, está muito distante. Só que nesse caso não, são vídeos reais, são coisas palpáveis. O que mata é que é tudo muito distante ainda, né? Mas pelo menos você tá vendo ali que a coisa existe, tá avançando. Isso eu acho legal de observar, mas realmente o Riga tá bravo. O Riga tem que ser mandado para um acampamento, ficar sem energia elétrica, sem Wi-Fi, para agradecer pelo que tem hoje. Power Bank. É porque eu sei que é possível, assim, né? De tudo que eu vi, de todas as explicações, sim, faz muito sentido e tal, mas o produto não aparece. Ele aparece de uma forma muito distante ou ele aparece em algum segmento específico, né? Então, acho que a Whitetricity foi uma das pioneiras ali, porque surgiu de pesquisadores do MIT, né? Antes de 2010 até, que começaram a fazer experimentos em transmitir energia, assim, e aí conseguiram... Nossa, eu escrevi sobre isso, cara, no Tecnoblog, pra você ver como faz tempo. Faz muito tempo. Aí conseguiram acender uma lâmpada. 2007, Acender uma lâmpada a 2 metros de distância e tal, e funcionou, enfim, existe e tal. E a BMW chegou a lançar um carro, 530e, que tinha carregamento sem fio, mas, de novo... Produção extremamente limitada, não, sabe, não se conhece ninguém que tem esse carro, de fato. Então, tipo, dá pra fazer, existe, mas, então, cadê? Eu quero. Até porque onde você vai carregar o carro, né? Tem isso. Tem esse ponto que o Tass falou que faz sentido, que é, assim, a gente precisa estar ciente, a gente precisa entender que realmente tem empresas que estão... Empresas e também universidades, enfim, institutos de pesquisa que estão trabalhando em projetos diversos de tecnologia. O que me preocupa mesmo é quando esse trabalho é só uma maquiagem, né? É só para mostrar que, fala, olha, a gente também está focando nisso, a gente também é inovador e etc. Porque, assim, essa questão de trabalhar numa tecnologia, às vezes o pessoal... Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava numa moda de falar sobre grafeno, né? Não, agora tem bateria de grafeno, tem uma empresa que está trabalhando numa pesquisa de bateria de grafeno que vai durar uma semana, não sei o quê. Aí na semana seguinte tinha outra coisa sobre grafeno, aí o pessoal perguntava, tá, mas cadê esse tal grafeno que todo mundo fala e não aparece no mundo real, né? Mas o fato é que para muitas tecnologias, elas demandam tempo mesmo. Um exemplo clássico, já que a gente está falando de transmissão, é o Bluetooth. Ele começou a ser idealizado em 1989 na Ericsson, porque tinham os executivos da empresa que eles queriam ter uma forma de você ter um fone de ouvido para atender ligações que se conectasse ao telefone sem fio. E aí depois essa ideia escalou, né? E aí por 94 ali, eles começaram a trabalhar de fato na tecnologia, mas para ela abranger vários outros tipos de dispositivos, né? Aí tanto é que quando foi em 98, a primeira versão foi lançada com base nesse princípio, de ser uma tecnologia que conecta vários tipos de dispositivos sem fio. Só que aí, obviamente, era a primeira versão, né? Em 98, ela não funcionava muito bem. Quer dizer, segundo o Riga, até hoje não funciona muito bem o Bluetooth, né? Mas enfim, em 98 era pior. E aí foram lançando versões melhoradas com o passar do tempo. Mas veja, a gente está hoje em 2023, estamos falando de uma tecnologia que ainda é atualizada, mas que começou a ser criada oficialmente em 94, ou seja, ela tem aí já quase 30 anos de mercado, assim, né? Então, demanda tempo. Agora, o problema que eu vejo, principalmente nos últimos anos, é isso que eu falei agora há pouco, que é aquela impressão que eu fiquei na tecnologia da Xiaomi, né? Que é essa coisa de mostrar uma tecnologia só para falar que a gente está fazendo, só para falar que a gente tem, só para mostrar que não está fora da moda, né? Se a gente de fato
tem um laboratório ali na Xiaomi ou qualquer outra empresa que tá trabalhando nisso, ótimo, mas você ficar só nessa de querer fazer algo pra agradar a mídia, pra ficar em evidência, cara, isso aí é frustrante pra caramba. Aí eu ficaria bravo que nem o Riga. É porque isso é o resumo da CS, né? Um vaporware. É um produto que aparece lá, eles anunciam e tal, e nunca entra em produção, nunca tem preço, nunca tem data de lançamento. É tipo, a Razer, por exemplo, adora fazer isso. Ela coloca uns notebooks de 3 telas, aí coloca umas coisas que dobra, gira, rodopia e tal. Ninguém nunca vai comprar aquilo, nunca vai ser lançado aquilo, né? Então, tanto é que a estratégia parou de funcionar e ninguém mais noticia coisas da Razer na CS, porque sabe que, tipo, não vai acontecer aquilo. Eu acho que tem o elemento do marketing da marca querer aparecer e mostrar que, olha, conseguimos fazer isso, né? Mas eu acho que também tem a CS, assim, ela muito tempo ela foi muito além dessa coisa de Big Tech. É que a gente está acostumado porque elas estão lá e elas revelavam os principais lançamentos ali. Hoje a maioria não mais, mas a CS meio que foi voltando a ser o que ela era de fato, que é uma feira de tecnologia. Então não necessariamente já chega um produto fechado, que é comercial, ou que está próximo de virar um produto comercial. Às vezes são tecnologias e elas funcionam de fato, mas é até isso que eu ia perguntar, jogar para vocês, né? Por que será ainda que as empresas não se interessaram e, de fato, lançar essa tecnologia nos celulares ou nos roteadores? Porque parece que, beleza, existe, funciona, não é uma super tecnologia no sentido de superpotência de carga, mas ela ainda é muito interessante no sentido de você não precisar mais nem lembrar de carregar, porque você está sempre em um ambiente que seja um watt sendo transmitido e o seu celular já está ali carregando. Então, é isso que eu fico pensando. Será que é a questão da miniaturização? Será que até a miniaturização, né? Dá para colocar aqui com esse tamanho maior, mas aí significa que a empresa tem que abrir mão de outras coisas dentro do aparelho para fazer caber aquilo, né? E aí qual seria o custo de manutenção? Será que já é alguma coisa possível de você fabricar dezenas de milhares de unidades, porque é o que vai vender ali os milhões, né, de unidades, que é o que vão vender ali os smartphones? Como é que será que o público vai receber isso? E quanto isso aumenta o custo médio do smartphone? Então, eu fico pensando que no meio dessas questões que fazem a empresa tomar a decisão se incorpora ou não uma tecnologia nova, tem alguma que é tipo, não, isso aqui é deal breaker, sabe? Não dá pra seguir em frente, porque realmente isso aqui não vai dar bom, vai dar problema. Cara, eu acho que não tá pronto. Tão simples quanto isso. E aí, se não tá pronto, não dá nem pra, por uma decisão empresarial de produto, decidir colocar ali. Senão a Xiaomi teria feito isso. Outras teriam. Pronto no sentido de funcionar, tá. Pronto em massa, talvez não. Não, mas eu acho que faz sentido o que o Tassos falou, porque imagina o seguinte, a tecnologia funciona, só que a gente tem altas expectativas com relação a ela. A gente quer que, em vez de carregar os nossos fones de ouvido, que são dispositivos que gastam pouca energia, a gente quer que a tecnologia carregue os nossos celulares, que gastam muita energia. Então você tem essa expectativa no alto, e aí se você pega uma empresa, vamos supor, por exemplo, uma D-Link da vida, uma empresa que faz roteadores. Ela lança um roteador de Wi-Fi que também consegue fazer recarga de energia, só que a recarga de energia não funciona muito bem. E aí, por limitações da tecnologia, porque não há uma padronização no mercado, a padronização, que eu falei, é bem importante, e aí de repente ela fica manchada no mercado. Aí o pessoal fala, putz, eu não vou comprar um negócio dessa marca porque eu comprei lá o negócio, eles prometeram fazer recarga do meu celular, só que não funciona direito. Tanto é que se a gente olhar agora pro cenário atual, a gente tem empresas que estão focadas só nisso, então para elas não é tão ruim assim ter um nome, entre aspas, sujo, né? Um nome manchado, porque a gente entende que elas estão ainda desenvolvendo a tecnologia, que é o caso da Energirs e da Ossia, né? Os dois exemplos que a gente citou aqui, mas tem outras também. E perceba que todas elas têm esse ar de startup, né? Ou seja, são empresas que estão focadas num nicho muito específico do mercado. Então, para elas, trabalhar a questão da imagem é mais fácil. Agora, coloca, por exemplo, uma D-Link, uma TP-Link para trabalhar nisso e você lança um produto que parece que é beta, que é alfa, e vai trazer uma série de transtorno para eles, né? Gente, a real é que isso só vai deslanchar o dia que o Elon Musk resolver fazer com uma lata de Pringles, um roteador velho e uma conexão ADSL. Aí vai. Enquanto ele vai chamar de isso... X. Então, X-Power, alguma coisa assim. Máquina de fazer nuggets do Musk. Olha, eu vejo tudo isso, mas eu acho que a questão da sustentabilidade ainda é um deal breaker. Talvez o que pode atrasar mais essa tecnologia chegar, porque tem alguns lugares que dão mais atenção para isso. Acho que o exemplo mais icônico é a Europa. E a Europa
ela mudou muita coisa, sei lá, nos eletrodomésticos. Então, sei lá, máquina de lavar roupa. Cara, se você pegar uma máquina de abertura superior, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai encher todo aquele tambor de água, aí, né, vai colocar muito mais água do que precisa. E aí, né, em tese, isso é eficaz, né, no sentido de vai lavar sua roupa muito bem, e beleza, funciona e tal. Mas não é eficiente. A máquina de abertura frontal, ela só vai usar mesmo a água que você precisa. E o resto ela faz por tombamento, né, fica girando ali o tempo todo, a roupa fica batendo ali e vai lavar com muito menos água. Não se vende, né, máquina com abertura superior na Europa. Em outros países, tipo Estados Unidos, Brasil, em que essa questão da sustentabilidade não é tão importante, beleza, né? Joga água ali, não tem problema, tá sobrando água no mundo e tal. A Europa sempre teve problema com água. E esse negócio de energia, transmissão à distância, é tipo isso, né? Você joga energia pro ar, né? Tipo, vê o que acontece. Por mais que tenha um sistema de controle muito bom, então vai funcionar como um roteador e esse roteador ele só vai transmitir energia quando tiver um dispositivo conectado, sei lá. Mas a ideia é justamente que você não precise mais pensar nisso, né? A ideia é que sempre fique conectado, então você sempre tenha energia, né? Assim como você sempre tem conexão à internet, porque você sempre tem Wi-Fi, você sempre tem 4G, 5G e tal. Exceto quando você é mobilon e a Vivo tem algum problema com rota e aí você não consegue nem gravar um podcast. A Vivo Mas, tipo, quase sabotou a gravação do Tecnocast hoje, gente. Vocês não fazem ideia da luta que foi. Tem que usar VPN pra gravar o Tecnocast, né? Tipo hoje. É energia elétrica ubíqua. Você nem percebe que ela existe. Só que a ineficiência é muito, muito, muito grande. E aí não vai passar no regulador, sabe? Você não percebe, mas sua conta de luz vai perceber facinho, assim. E aí, lembrando, né? Horário de verão a gente tinha até pouco tempo atrás, porque a gente não tem energia elétrica para todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, tinha alguns artifícios que se fazia, e hoje ainda se faz, se ativa a termoelétrica, porque só a hidrelétrica não vai dar conta. Só que a energia termoelétrica polui, né? É mais cara, enfim, tem vários problemas, assim. Então, já não tem energia elétrica suficiente. Imagina se a gente ficar brincando de jogar energia elétrica no ar, assim, né? É só juntar isso com aquela ideia do reator nuclear particular em cada residência. Que é você gera energia e já transmite ali mesmo. Pronto, já matou. Imagina agora os hamsters no micro-ondas ligado na energia nuclear. Como é que não vai ser? É que a hora que você falou já matou, eu já pensei, já matou todo mundo, né? Tipo, radiação, tipo isso. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente como é que é a sua rotina de carregamento dos seus gadgets. Você é do tipo que fica plugado na tomada o dia inteiro com um carregador de 5 watts? Ou é do tipo que vive perigosamente e o celular fica o tempo todo fora da tomada? Quando tá faltando 1%, você corre e espeta em um carregador ultra rápido. Então manda pra gente seus comentários. Agora, lembrando que a Caixa Postal tá de volta, então você pode mandar lá no Telegram, pelo grupo Caixa Postal Tecnocast. Manda sua mensagem de voz de até 1 minuto. Ou se quiser mandar por texto, comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. E se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @paulo_riga, @Tassius, THASSIUS, @ealecrim e @Josué de Olive, com V mudo no final. É isso, o Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Falou! E como diria a MC Carol, se acabou a pilha, pode botar na tomada. Tchau, gente. O quê? Este podcast foi editado pela Maremoto.